não conseguia perdoar. E eu vi o ódio no olhar dessa pessoa. Pouco tempo depois, ela veio com uma doença muito... E foi assim, surgiu e foi muito rápido. Essa pessoa, ela adoeceu muito rápido e também ela morreu muito rápido. Por quê? Por causa do ódio. Fisicamente era uma doença, mas espiritualmente o pecado, ele adoece a nossa alma. O pecado causa tristeza ao nosso interior. Eu não sei você, mas eu antes de conhecer a Deus era uma pessoa muito triste, depressiva. Porque o pecado, ele adoece a nossa alma. E enquanto o pecado estiver dentro de nós, nós seremos pessoas doentes. Mas o que Davi nos ensina aqui? Quando ele confessou o seu pecado, ou seja, quando ele colocou para fora o seu pecado. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós somos curados. Talvez a falta de perdão, o ódio, a raiva, a vingança no nosso coração. Muitas vezes nós temos muitas atitudes e nós não entendemos o porquê. Porque talvez existem muitas coisas que estão dentro de nós, oculta, porque nós não temos coragem de confessar. Nós não temos coragem de expor. Por quê? O pecado, ele causa vergonha. Não é verdade? O pecado causa vergonha. No momento é bom, é agradável, mas nos causa vergonha. E principalmente quando nós estamos caminhando com Jesus há muito tempo. Nós achamos assim, é mais um para conta. Eu não vou ter coragem de confessar. E o que vai acontecendo? Quanto mais pecados você vai guardando dentro de você, o maior prejudicado é você mesmo. Porque você está deixando de viver as promessas de Deus, você está se enganando achando que está servindo a Deus, está agradando a Deus, sendo que muitas coisas não estão fluindo na sua vida, porque existem muitas coisas guardadas dentro de você. Deixa eu falar, você não é uma lixeira para ficar guardando pecado. Você precisa expor, jogar para fora isso. Porque quando Deus fala para nós confessarmos, Ele não está querendo expor a situação, mas Ele está querendo trazer cura. Ele está querendo restaurar você. Ele está querendo nos restaurar. Ele está querendo nos libertar. Porque enquanto o pecado está dentro de nós, ele nos domina de tal maneira. E um abismo chama outro abismo, porque existe uma legalidade na nossa vida. Uma porta está aberta. E tudo que Satanás precisa é de uma porta aberta. Não é verdade? Começa assim, com uma coisa pequenininha. E dessa coisa pequenininha vem outro abismo. Quando você se der conta, quando nós nos damos conta, nós já estamos atolados na lama. E aí não tem mais força para se erguer. Quantas pessoas, elas caem no meio do caminho, porque elas não confessam os seus pecados. Porque eu tenho vergonha. Aí vai acontecendo milhares de coisas. E nisso vai o quê? Distanciando de Deus. E aí vem a fraqueza espiritual, vem a morte espiritual. Lá no livro de Romanos 6:23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o pecado, ele traz morte à nossa vida. Quando fala morte, não é morte física, é morte espiritual. Você morre literalmente para viver, ter uma vida com Deus. Então existe apenas dois caminhos. O caminho é morte e outro caminho é vida eterna. Qual caminho você vai escolher hoje? Qual caminho você decide trilhar hoje? Você quer continuar trilhando um caminho que está te levando para a morte, para a destruição? Ou você quer voltar para o caminho e trilhar o caminho que vai te dar vida eterna em Cristo Jesus? Queridos, o melhor caminho é a vida eterna. O melhor caminho é estar com Cristo. Então nós podemos escolher isso hoje como igreja, como um povo que foi escolhido, que foi separado para viver o sobrenatural de Deus nessa terra. Amém? Você crê nisso? E nós podemos ver homens de Deus que um dia pecaram, mas tomaram a decisão de cumprir o propósito de Deus. Moisés, ele foi um assassino, você sabia disso? Moisés, ele foi um assassino. Quando ele viu ali um hebreu, né, um egípcio brigando com o hebreu, ele foi lá e matou o egípcio. E com isso ele fugiu, mas logo em seguida ele foi para uma terra e lá ele trabalhou um tempo com Jetro, ficou no deserto. Mas Deus chamou aquele homem para fazer algo sobrenatural. Ele foi o libertador do povo de Israel. Davi foi outro homem que também pecou. Muitos pecados Davi cometeu. Mas Davi, querido, você sabe por que Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era um homem sensível. Davi pecava.
Mas Davi se voltava para Deus. Davi se arrependia. Davi confessava os seus pecados para o Senhor. E por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que era sensível à voz de Deus. E não foi por isso que o propósito na vida de Davi foi interrompido. Não. Deus foi lá, Deus restaurou, ficou as consequências. Mas o propósito na vida de Davi foi cumprido. E hoje nós precisamos olhar para nós como homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que Deus levantou para esse tempo, para essa geração. E não se sentir, eu nunca vou conseguir viver o propósito de Deus porque eu já fiz tantas coisas erradas. Não se sentir pequeno ao ponto de falar assim, eu nunca vou viver o propósito de Deus. Porque eu sou tão falho, nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas todos os dias nós precisamos, assim como diz aqui no livro de Romanos, nós não podemos deixar que o pecado domine o nosso coração, domine a nossa carne. Nós temos que nos levantar para viver o propósito de Deus. Nós temos que nos levantar para entender que Deus nos chamou para viver esse tempo e viver coisas sobrenaturais. Paulo também era um perseguidor que perseguia a igreja. Mas não foi por esse motivo que Deus não olhou para ele e não escolheu. Deus escolheu Paulo. Porque Deus não olhava para a ação que Paulo estava fazendo. Deus olhava para o coração de Paulo. E hoje eu tenho certeza que Deus olha para o nosso coração. E Deus nos chama para viver para Ele e cumprir a vontade dEle aqui na terra. Então é uma escolha minha, é uma escolha sua. Hoje, Senhor, eu estou nessa semana de santificação. E hoje eu quero tirar o pecado da minha vida. E eu quero me levantar para cumprir o teu propósito nessa terra. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé.